Se você acha que o mercado da bola já estava quente, o que está acontecendo agora simplesmente elevou tudo para outro nível. O Palmeiras pode fazer uma venda histórica de quase 300 milhões de reais com um garoto de 16 anos. O Flamengo já se movimenta por reforços de peso. Tem jogador recusando transferência internacional por causa da Copa do Mundo. E até negociação que depende de dirigente ficar ou sair do clube. E calma, porque isso é só o começo. Agora sim, seja muito bem-vindo, porque hoje você vai entender tudo o que está acontecendo nos bastidores do mercado da bola, e principalmente o que pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro em 2026. A gente começa pelo Palmeiras, que talvez esteja preparando uma das movimentações mais inteligentes e ousadas dessa janela. O clube estuda uma verdadeira engenharia financeira para contratar o volante Wendel, que hoje atua no Zenit, da Rússia. E aqui não é só uma contratação comum. O técnico Abel Ferreira já deixou claro há bastante tempo que quer um jogador com esse perfil. Um volante forte, com capacidade de marcação, mas que também tenha qualidade na saída de bola. E o Wendel se encaixa exatamente nisso. O problema é que o Zenit não facilita a negociação. O clube russo já bateu o pé e disse que só conversa por valores acima de 20 milhões de euros, algo na casa dos 110 milhões de reais. Para o padrão do futebol brasileiro, é um investimento muito alto. E é aí que entra um movimento estratégico do Palmeiras, Agustín Giai. O lateral argentino, de apenas 22 anos, vem crescendo muito de nível. Ele já começou a ser convocado, está no radar da seleção e pode até disputar a próxima Copa do Mundo. E no futebol você sabe como funciona. Copa do Mundo valoriza jogador. O Palmeiras enxerga isso claramente. A ideia é segurar o atleta até o Mundial, esperar uma valorização ainda maior e depois vender para o futebol europeu por um valor alto. E com esse dinheiro, financiar a chegada do Wendel. Ou seja, não é só uma contratação, é um planejamento completo de mercado. Mas claro, nada garante que isso vai acontecer exatamente assim. O futebol europeu já está de olho no Giai. Clubes como o Napoli já fizeram sondagens e, dependendo da proposta, o Palmeiras pode até antecipar essa venda. E enquanto isso, o clube segue monitorando outras opções no mercado, inclusive dentro do próprio Zenit, como o zagueiro Nino e o atacante Luiz Henrique. Ou seja, o Palmeiras está muito ativo e com estratégia. Agora, saindo um pouco do Palmeiras e indo para o Botafogo, tem uma situação que envolve o volante Danilo e que pode impactar diretamente o mercado. O Zenit também quer o jogador, mas diferente de outros casos, aqui o próprio atleta não vê essa mudança com bons olhos, pelo menos não agora. O motivo é muito claro: Copa do Mundo. Danilo quer jogar em alto nível, quer visibilidade e acredita que uma ida para uma liga mais forte, como a Premier League, seria muito mais interessante nesse momento da carreira. Por isso, ele recusou a possibilidade de ir para a Rússia. E isso mostra como o mercado também depende muito do momento do jogador. Não é só proposta, não é só dinheiro, é timing. E no meio disso tudo, quem aparece de novo? O Palmeiras. Sim, o clube paulista ainda sonha com o retorno do Danilo e tenta, nos bastidores, melhorar a relação com a diretoria do Botafogo para viabilizar um possível negócio no futuro. Não é algo imediato, mas é uma movimentação que pode ganhar força ao longo da temporada. Agora, ainda dentro do Botafogo, a situação que realmente preocupa é a do zagueiro Alexander Barbosa. Porque aqui não é só interesse de outros clubes, é uma possível saída real. O jogador tem contrato até o fim do ano e, se não renovar, pode assinar um pré-contrato já no meio da temporada. E vários clubes estão de olho, inclusive o Vasco. E o Vasco não está só observando. Internamente, o clube vê Barbosa como o nome ideal para reforçar a defesa. Experiente, forte fisicamente, bom no jogo aéreo e com perfil de liderança. Além disso, tem um fator que pesa muito. O jogador já está adaptado ao Rio de Janeiro e tem interesse em continuar na cidade. Isso facilita, e muito, uma possível transferência. Só que a situação ganha um nível ainda mais interessante por causa de um detalhe revelado pelo empresário do jogador. A renovação com o Botafogo depende da permanência de 2 dirigentes específicos dentro do clube. Ou seja, não é só negociação de contrato, é uma questão interna, política, estrutural. E isso deixa tudo ainda mais imprevisível. Porque se esses nomes saírem, o caminho para a saída do jogador fica praticamente aberto. Agora, voltando ao Palmeiras, tem outro assunto que pode explodir o mercado e envolve uma joia da base. O nome da vez é Eduardo Conceição, de apenas 16 anos. Sim, 16 anos, e já sendo cotado para uma transferência de até 50 milhões de euros.
Isso dá cerca de 294 milhões de reais. É surreal. O Manchester City lidera a disputa e pode formalizar uma proposta na próxima janela. Além disso, outros clubes europeus também estão monitorando a situação. E o mais impressionante é o perfil do jogador. Ele começou no futsal, foi para o campo, não sentiu a transição e rapidamente começou a jogar em categorias acima da idade. Ou seja, não é só talento, é evolução acelerada. Ele atua como ponta, pode jogar dos dois lados e também como segundo atacante. E isso aumenta ainda mais o valor de mercado, porque é um jogador versátil. Se essa venda acontecer nesses valores, pode entrar para a história como uma das maiores negociações envolvendo um jogador tão jovem no futebol brasileiro. Agora, mudando de clube, o São Paulo também pode perder uma peça importante. O atacante Luciano está na mira do futebol árabe e pode receber uma proposta já na próxima janela. E aqui entra um ponto interessante. Ele já recusou propostas antes. Lá em 2023, ele optou por ficar no São Paulo por identificação com o clube. Só que agora, o cenário pode ser diferente. Porque além da idade, 32 anos, ele vive um momento consolidado no clube, sendo um dos principais nomes do elenco nos últimos anos. Os números falam por si só. Mais de 300 jogos, mais de 100 gols e presença constante como artilheiro do time. Ou seja, se vier uma proposta forte financeiramente, pode ser o momento ideal para uma mudança de carreira. E o São Paulo, claro, vai ter que decidir entre manter um ídolo recente ou aproveitar uma possível venda. E para fechar, uma das histórias mais curiosas desse mercado envolve Felipe Coutinho. O meia está livre no mercado após deixar o Vasco e ainda não definiu seu futuro, mas o que chama a atenção é o possível destino: Cerro Porteño. E não é um interesse qualquer, existe uma movimentação interna forte para convencer o jogador, e quem está liderando isso é Pablo Vegetti, ex-companheiro de Coutinho no Vasco. A relação entre os dois é muito boa e o atacante vem tentando convencer o meia a aceitar o projeto do clube paraguaio. Além disso, o próprio presidente do clube apoia a negociação, o que mostra que existe um esforço real para fechar esse acordo. Mesmo assim, Coutinho ainda analisa outras possibilidades. Ele chegou a negociar com um clube dos Estados Unidos, mas as conversas não avançaram por questões financeiras. Ou seja, o futuro dele segue completamente indefinido. E isso deixa uma pergunta no ar. Será que um jogador com esse histórico, com passagem por grandes clubes da Europa, realmente pode parar no futebol paraguaio? Ou ainda vem surpresa por aí? E é exatamente isso que faz o mercado da bola ser tão imprevisível e tão adicionante de acompanhar. Porque em questão de dias, tudo pode mudar. E essas histórias que você viu aqui hoje podem ter desfechos completamente diferentes nas próximas semanas. Então já fica ligado, porque a qualquer momento novas informações podem surgir e mudar tudo de novo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E me diz aqui nos comentários, qual dessas negociações você acha que realmente vai acontecer e qual é puro fogo de palha?